bate-papo na internet, é só pra falar de busão. Segue o nosso podcast, deixa seu like, irmão. Cada dia uma aventura, cada linha uma história. Os heróis das nossas ruas, recordando suas memórias. No Podbus 64, uma história linda se conta, com um sorriso no rosto, é lá que a gente se encontra. No Podbus 64, uma história linda se conta, com um sorriso no rosto, é lá que a gente se encontra. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Chamo você, meu casca de bala, Edu Fígaro. É isso aí, meu cascudo favorito. Estamos juntos e misturados sempre. E episódio especial, mas antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações. Podbus 64, estamos aí conectados com você. Hoje, mais um empresário aí na mesa. Apresenta o monstro aí. Mais um empresário na mesa, a gente não pode deixar de falar sobre os cursos da Bus 64. Vai lá no www.bus64.com.br e tem lá todos os cursos, a consultoria, a mentoria, todos os trabalhos que a gente faz. É com grande prazer que a gente apresenta hoje um cara que já esteve por aqui nos cursos com a gente, veio lá de Montemor, Evandro da Unimor. Evandro, seja muito bem-vindo, que bom ter você por aqui mais uma vez. Já esteve no curso de gestão de manutenção, fez gestão de operação agora, tá aí trocando experiências com a gente compartilhando as nossas experiências aqui de gestão, você compartilhando as suas experiências também aí como um jovem empresário desse ramo, ou jovem não porque faz pouco tempo, mas porque é um cara jovem ainda. Diz aí, a gente vai contar a sua história aqui do tempo que você quiser, mas a pergunta aqui é a seguinte: como é que você foi parar no busão? Boa noite, pessoal. O ônibus, né, ele foi me apresentado pelo meu pai, né? Então, desde que eu me lembro por gente, eu vi ele chegando, né, na frente de casa, como todo funcionário, ele ficava com o ônibus em casa e eu via aquele, né, a molecada brincava com o carrinho, eu já estava fascinado ali pelo ônibus, né? Então eu pegava o rodo ali e a vassoura da minha mãe, eu deitava e brincava aquele ali como se fosse imitando um ônibus, porque ele começou a história dele no caminhão, mas quando ele já me teve, ele já trabalhava já há um tempo já com o busão. Que legal, em memória, né, do pai do Evandro. Infelizmente não está mais aqui entre a gente estava trocando ideias sobre os pais, né, sobre minha mãe. Perdi minha mãe esse ano também, é recente a perda, mas a gente vai gravar isso daqui com alegria e com o propósito de saber que ele vai estar lá de cima olhando por nós e falar assim: ó, meu menino tá lá e tá tocando meu negócio, tá tocando o negócio, né? E tá tocando com sabedoria, tá buscando, né, prosperar nesse ramo. É um ramo não é tão simples. Eu tenho dito aqui que o profissional do ônibus e o empresário de ônibus são heróis, porque faz um investimento num veículo que não é barato, coloca ali, paga um profissional e enche aquele carro de vidas e não tem como mensurar o valor disso. Então continua aí, conta um pouco mais em que momento que você identifica, seja desde criança vendo seu pai com ônibus, lógico que já se identificou, já brincava com isso, mas em que momento, como que foi essa jornada toda aí com seu pai? Conta pra gente. Então, Alex, o meu pai, ele trabalhava numa empresa local, chamava Fernantur, que os antigos donos chamavam Fernando. E ele fazia algumas linhas, né? Em uma dessas linhas à noite, ele me levava, né? E às vezes eu ficava acordado até tarde ali. Podia, né? Nem podia, mas ia, né? Naquela época ia. Ia. Ficava morrendo de sono, mas eu esperando. Quando eu escutava ele chegar com o ônibus assim, eu já corria pra fora, que eu sabia que aquele dia ele ia me levar. Então a gente corria ali, fazia a linha que durava em torno de uns 50 minutos ali. O sinal era o barulho do busão encostando, né?
Barulho do busão encostando perto da sua casa era o sinal pra... Era exatamente. Descarga de freio ali. O Marco Polo chegou. 3. O Marco Olha Polo só. 3. Depois ele também estava utilizando um Scania, aquela roda raiada, que eu achava aquele ônibus, o barulho do motor, sensacional. Que ano que era isso, mais ou menos, assim? Ó, eu sou de 89, acho que eu tinha... Eu lembro que minha mãe ainda era viva, eu perdi ela com 11 anos, então eu tinha entre 9 e 10 anos ali. E já me levava já para dar uma volta. Tem mais de 20 anos aí. Tem mais de 20 anos isso aí já. Parece que é um negócio diferente falar do ônibus, porque às vezes, que nem a gente tá falando de histórias que parecem 20 anos, mas como a gente começa a contar aqui no podcast, parece que foi ontem, né? É um negócio que parece que a gente volta lá naquele tempo e consegue viver e ouvir e sentir esses momentos, o barulho e essa conexão que... Boas que memórias, né? Parece que a emoção toda consigo sentir Volta. ainda quando eu Dá era pra quando eu sentir, era a moleque. gente tá sentindo legal. aqui, mas a gente vai tocando. Se a gente precisar parar, a gente para, tá? Mas eu quero saber de verdade, não economiza não na história, pode tocar e se ficar difícil pra gente tocar essa viagem, a gente dá uma segurada e depois a gente continua de novo, igual seu pai fazia com os ônibus, provavelmente nessa época. Sim, não, perfeito. Aí, né, continuando a história, essa empresa, ela fechou as portas e para pagar o meu pai, eles ofereceram um ônibus, esse Marco Polo 3 aí, que tinha a tampa traseira preta ainda. E meu pai, né, ele muito determinado, ele foi, pegou o ônibus e fazia uma empresa, foi onde ele começou, porque ele, né, a empresa fechou, não tinha como pagar ele, e oferecia o ônibus dele como o pagamento ali dos anos trabalhados. Caramba, Du, Tempo de serviço, eu não tinha legal, ouvido ainda uma história E assim. o cliente também, né? Porque ele continuou fazendo. Então, ele deu o ônibus já com o cliente, foi isso? Ele foi Isso. fazer o cliente já também? Continua atendendo o cliente? Continua atendendo o cliente. Ah, o ônibus Pô, do que cliente. legal. Assim, eu não tinha aqui, ninguém compartilhou história desse tipo aqui com a gente ainda, mas quer dizer, a empresa fechou, essa empresa que seu pai trabalhava, e aí para pagar os direitos do seu pai, deram um ônibus como pagamento, e ele assumiu o ônibus e falou, agora o ônibus é meu e eu vou tocar o transporte aí. Foi isso? Foi isso mesmo, exatamente. E ele contava, né, que como era um Marco Polo 3 e naquela época já tinha alguns viagens, assim, já tinha algumas empresas mais envolvidas na cidade, foi um marco na vida dele isso aí que ele contava pra gente, porque às vezes ele transportava os funcionários dessa empresa, desse cliente que ele tinha, e passava outros ônibus do lado, ultrapassando, assim, aí o pessoal olhava, assim, e via aquele ônibus, né, mais moderno, Mais assim. moderno, tudo. Pressionaram esse cliente chegou pro meu pai e falou, seu Joaquim, você vai ter que trocar esse ônibus aqui. E aí que entrou também, né, o meu irmão, acho que ele trabalhava também numa loja de móveis, saiu, e acho que, né, ajudou ali o meu pai. Acabou investindo ali um pouco ali, né, Começou segundo a a empresa história. aí. Isso, aí ele trocou ali o ônibus e começou a empresa ali. Ele deixava o ônibus ali na esquina da rua de casa, que era um terreno baldio. O proprietário era muito amigo dele e falou assim, não, seu Joaquim, só mura pra mim aí, faz a calçada aí e vai usando, paga um aluguel simbólico que por fim, né, acabou sendo por murar e fazer a calçada ali, colocar um portão e ali começou a história da Unimore. Começou essa história lá nesse momento e até hoje é nesse mesmo terreno ou não? Depois mudou? Não. Meu pai vendeu a casa dele, né, porque tinha um terreno, né, com uma metragem de 4.000 metros lá na cidade, que foi para leilão. Ah. Então eles colocaram uma placa, né, que o Santander estava, na época o Santander ele estava leiloando, e o que meu pai fazia? O pai ia lá à noite e arrancava a placa. Para segurar o terreno quando ele pudesse investir ali. Exatamente. E parece que casou tudo certo. Toda vez que ele colocava a placa, ele ia lá e arrancava. E meu pai conseguiu vender a casa naquela época até um pouco rápido e foi no leilão. E quando foi no leilão para arrematar, só tinha ele para comprar aquele. Ele tirou Foi a única oferta. Foi a única oferta. O dinheiro da casa deu para arrematar o leilão e fazer a terraplanagem. Cara, você Legal. sabe que a gente Olha, ouve aqui várias histórias aqui no podcast, e essas histórias, né, tradicionais dos empresários de transporte sempre tem alguma sacada como essa ou alguma determinação muito forte disso, né? Hoje a gente vê muita gente reclamando aí, pô, é complicado mesmo, né, para prosperar, para investir e tudo, um setor que é tão difícil de operar hoje,
que é o setor do ônibus, por conta do custo, da responsabilidade toda. Mas eu acho muito legal esse tipo de atitude, cara. O cara tava determinado e põe a placa, não, isso aqui vai ser meu. Ia lá, tirava a placa até chegar o dia do leilão e lá e arrematou sozinho. Que maravilha isso. Sozinho, o Alex, eu acho que ele, antes dele, né, eu acho que ele visualizou a garagem dele ali naquele local. Então, eu até acho isso uma atitude, né, bacana do meu pai, assim. Bacana demais, eu acho. Inteligente. Foi ousado, cara. Meu pai, assim, ele foi uma pessoa mais honesta, assim. O meu caráter que eu tenho, eu herdei dele, que sem palavras para falar dele. Em Montemor, todo mundo gosta dele ainda, né? Eu não digo que meu pai morreu, né? Eu aprendi isso com o meu sogro. Meu pai, ele foi promovido. Exatamente. Então, é uma pessoa que eu herdei bastante o caráter, né? A humildade que ele tinha. Então, assim, ele visualizou a garagem dele ali naquele local e, né, se concretizou. Ele tirava as placas. Quem vai comprar sou eu. Vai comprar sou eu. E no dia do lance, foi aqui em São Paulo, não lembro aonde, ele só tinha ele para arrematar. Ninguém deu lance, só ele arrematou pelo lance mínimo, deu para pagar o terreno e fazer a terraplanagem, o dinheiro da casa dele. Que maravilha. E aí a Unimor começa nesse momento, não? Não, Ele já Unimor chamava a Unimor, a empresa já? Não? Que chamava momento? Unimor. A Unimor, ela chama Unimor porque é uma mistura de união com Montemor, né? Legal. Unimor, porque somos em 4 irmãos, né? Então ele queria ver essa união dos irmãos. Então por isso que ele colocou Unimor, uni de união e mor referência à cidade. Que legal. Os irmãos estão atuando na Unimor hoje ainda ou não mais? Atuou 3, né? Eu, o meu irmão e minha irmã. Tá. Eu atuei por 15 anos ali no operacional. Dirigi, né? Meu pai, na época, o serviço escolar era dividido entre 4 empresas da cidade. Tá. Meu pai começou lá ali com 2 linhas. Ele comprou o primeiro ônibus dele urbano, era um Torino. Comprou fiado, acho que pelo caráter dele. Ele conseguiu de última hora essa linha. Ele ligou pro Emiliano da Alfa Bus, que fica lá em Sumaré. O Emiliano deixou os 3 carros alinhados, ele só chegou, acelerou cada um deles, escolheu o Torino e veio, porque no dia seguinte, isso já era tarde da noite, começa ali no final de entardecer. Começa a rodar no outro dia. No outro dia, o Emiliano vendeu o ônibus para ele sem ele ter R$1 no bolso para dar de entrada. Essa determinação desses empresários do transporte, desde os menores até os gigantes, eu acho que sempre tem esses casos dessa determinação do cara falar, eu vou fazer, eu só vou e vou fazer, isso vai acontecer, né? Essa coragem do empresário do transporte aqui do Brasil, eu acho que essa coragem se repete em várias empresas, né? E é assim, a gente vê hoje tanta gente, né, reclamando e com medo disso, com medo daquilo. Era assim que deve fazer. Não acho que era assim, é assim que a gente deve fazer hoje. Tem que encarar os desafios e sem medo e falar, vai dar certo. Acredita em Deus e vamos para cima e vamos para a próxima viagem que vai dar certo. Com certeza. Eu até assisti um podcast do Marcos, né, que ele falava que todo mundo tem o medo, mas o medo você guarda ele numa caixinha de fósforo, põe no bolso. Eu tenho certeza que o meu pai, né, algum momento ele fez isso. Ele teve medo porque ele vendeu a casa dele, ele tinha ali, né, 4 filhos. O único patrimônio dele que seria a casa, ele investiu. Então, com certeza bateu aquele medo nele ali, certo? Ele ficou um pouco receoso, mas o que determinou assim foi a coragem dele falar assim, não, vai ser meu, eu quero. E aí foi surgindo mais linhas, a gente foi colocando naquele terreno ali baldio. E quando, cara, eu adorava por 2 partes. Quando vinha o ônibus, eu gostava de ver a empresa crescendo, né? Mas eu também não gostava muito porque ele me botava para lixar na mão. Às vezes vinha os ônibus verdes, nossa pintura era branca e azul, tinha que lixar na mão, pegava um taco ali, enrolava a lixa e ficava esfregando aquele ônibus com um pouquinho de água o dia inteiro, cara, pra gente poder padronizar do nosso... Na lixa d'água, Na lixa d'água. Eu lixei lá nos anos 90, meu primeiro carro foi um 147, 81. E eu lixei ele e depois eu descobri que eu ia pegar uma politriz. É mais velho que você, né? E que o Evandro também, o 81. Você é de que ano? 89. Né? Então, ele não tinha faltava. Né? Quando o meu primeiro carro, ele faltava ainda 8 anos
quando depois foi fabricado esse Fiat 147. E demora pra cacete. Agora, você imagina você lixar Um ônibus. um ônibus no taco, na lixinha. Uma lixinha fina, não sei qual que era o número da lixa, mas, cara, e quanto tempo demorava pra lixar um ônibus? E o velho falava, ó, com Deixa todo aí. respeito, seu Joaquim falava, ó, ô menino, você vai lixar isso aqui inteiro, nós vamos pintar ele depois. Lixar, acho que demorava ali uns 3 dias ali, porque No eu... mínimo. Porque eu... Sem parar, né? Sem parar, eu... entendi. Por isso que o homem tem uns braços. É. Lixou O cara ônibus pra lixando o cacete. ônibus. O cara tá lixando o ônibus. E pior que eu lixava no final de semana, assim, às vezes durante a semana, e a garagem era na rua de casa, eu escutava a molecada descer assim, batendo a bola no chão pra ir jogar bola. Sei lá. E eu lá, lixando aquele ônibus, meu pai, lixa aí, lixa aí. E aí eu lixava aquele ônibus inteiro, sabe? Meu irmão também me ajudava, meu pai também às vezes agarrava firme ali, mas, cara, era muita coisa, demorava ali uns 3 dias ali pra lixar cada ônibus. Eu imagino, você é jovem, e em qual momento você foi dirigir o ônibus? Você transportou passageiros e dirigiu. Transportei. Que linha que você fez? Como que foi o primeiro dia que você falou, hoje o ônibus é meu e eu vou transportar? E como é que foi essa experiência sozinho? Meu pai tinha um Escort sapão, ele me ensinou a dirigir naquele carro, né? Maravilhoso o Escort Sapão. Nossa, é uma delícia. Era uma nave. Aquele carro lá era. Se eu soubesse onde ele estava, ainda comprava aquele carro, porque foi o primeiro carro que eu dirigi. Por fim, ele falou que eu tinha um talento, eu dirigi bem ali o carro. E depois meu pai ele já era um pouco mais bruto, assim, destemido, e falou assim: não, vamos pro ônibus. Aí ele pegou o ônibus e levou para uma estrada rural ali, de terra ali, esse Torino. E aí ele foi me ensinando, fazendo baliza, tocava para frente, depois só ia, né, engatava uma ré, foi dirigindo, depois deixou eu fazer uma quadra ali na estrada de terra. E ali foi indo. Isso aí acho que eu tinha 15 para 16 anos. Aí com 16 anos, quase para 17, já estava manobrando o ônibus ali tudo, né, dando uma volta na cidade com o ônibus vazio. E surgiu mais umas 2 linhas pro meu pai. E ele comprou ali um circular, ali, uns 371 ali, daquele circular bem, né, bem largão. Cara, e aí foi quando eu comecei. Meu pai, ali, para economizar o máximo, ele falou assim: não, moleque, agora você que vai dirigir esse ônibus. Aí o coração já veio aqui no céu da boca para falar não, né? Mas eu não queria também desapontar o meu pai. Exatamente. Só que lá na Montemor tem uns bairros afastados da cidade que ele conversou lá com alguém lá, falou assim: não, joga o moleque nesses bairros, fazendo essas linhas aí de escolar nos bairros, que ninguém vai encher o saco, não. Ele dirige bem? Não, o moleque dirige bem. E aí colocou, cara, e eu, às vezes fazia escolar, você fazia de manhã, aquela molecadinha pequena, à tarde, molecadinha pequena, e tinha uma linha da noite, molecada mais velha do que eu ali, com a mesma idade, e eu dirigindo ali, o busão, cara, mano. sem um fiapo de pelo aqui na barba pra dar aquela Sem, disfarçada, não é pra enganar. cara, pra dar aquela disfarçada. E ali eu comecei, cara, 16 para 17 anos, nem carta de carro eu tinha, já tava dirigindo o busão. Já levava, História, mano. já levava os velhão, já os repetentes à noite lá estudando, quem trabalhava, o Mobral que seja, né? E os caras, e sei lá, tocando já era motorista já. Cara, viu? você sabe que eu já contei essa história aqui. Eu dirigi cedo também. Eu já comecei a trabalhar muito cedo no ônibus, com 13 anos de idade. Com 17 eu não tinha habilitação ainda. E um chefe de tráfego falou: você vai levar o carro lá pra vistoria e tal. E eu peguei a rodovia num comboio de carros novos. E a polícia rodoviária mandou encostar e eu passei direto, porque nem habilitação eu tinha. Parou o carro de trás, multou, né? E eu falei pro encarregado: eu não tenho habilitação. Ele falou: você não tem, mas sabe dirigir. Leva o carro que precisa passar na vistoria para começar a operação. Parece que no ônibus é tudo muito sempre em cima da hora, assim. Né? Você compra um carro hoje para pôr para rodar amanhã, como seu pai fez, e tantos outros que estiveram aqui. Começa amanhã, 24 horas. Eu também pra corri começar. esse risco, mas eu tô falando lá dos anos 90, um pouco até antes disso aí. Isso acontecia. Hoje em dia a gente não recomenda, né? O mundo mudou. Eu Mudou costumo muito. dizer que o mundo mudou, o transporte mudou, a responsabilidade hoje do empresário do transporte é muito maior, sempre foi muito grande, mas hoje existe uma cobrança maior, né? Naquela época eu era fiscal menor de idade, eu puxava o ônibus no ponto final, dava a volta no quarteirão. Hoje em dia é proibido, não, se você não é habilitado, não sente nem no banco do motorista, em nenhuma hipótese, é proibido, é crime e qualquer um pode responder por isso.
A gente conta aqui como uma história, né, saudosista de um tempo atrás, né? E de uma coisa que fala, putz, era um negócio diferente, né? Exatamente. Você imagina eu dirigindo na rodovia, o policial rodoviário deve ter visto alguns carros passar na época, e ele deve ter olhado para mim e falou, aquilo ali não é um motorista, aquilo ali é um menino que está dirigindo, e mandou encostar, eu acelerei e passei. Ele não tinha viatura ali para ir atrás, eu saí na próxima saída e fui lá fazer a vistoria do carro. Histórias difíceis daquela época, mas a gente viveu e acho que hoje a gente compartilha como uma experiência e não recomenda que isso aconteça, né? Edu, De jeito nenhum. Edu é motorista padrão, até o carro de passeio, quando a gente sai daqui, ele vai dirigir, né, pela direita, falou, Edu, a gente não tá de ônibus não, cara. Sempre. Pensa numa roda presa, direitinho daqui, às vezes ele anda 50 km na rodovia na direita. Eu falei, Edu, a gente não tá de ônibus. Pega a esquerda, mete marcha aí. Então, ó, funciona assim, ó. Vou pegar uma analogia aqui do futebol e do motorista padrão. O motorista padrão, ele não fica ouvindo os passageiros. E o jogador de futebol não dá ideia pra torcida. Então eu vou manter meu padrãozinho ali e o jogador. Eu Já sou pensou? torcida, Ele é meu passageiro. passageiro. Não. Ele buzina, mas ele deixa quieto. Mas ele gosta que eu dirija assim. Ele se incomoda porque ele não dirige, mas ele gosta. Não, eu gosto porque eu vou tranquilo. Ele vai de boa. Mas eu tomo uma gelada e tal, o motorista Você padrão entendeu? vai ali. Só que vai devagarzinho. Devagar até demais, né? Não, eu não. Você é daquele pegado. Se é 40, 36. Se é 50, 46. Eu não sei, mas ele tava nos bastidores aí contando que ele tava a 180 no Golfão. Aí você. Então. Não sei. Deu uma aceleradinha. Será Vou que- testei o motor dele. Será que é porque verdade, Quando então? eu Testei tô o dentro do motor. carro, ele só andou 80. Tá, mas eu porque- tava sozinho, né? acho que ele tava sonhando. Eu também. Será? Sonhei que estava 180 num carro na Bandeirantes. Bom. Acordei a 60. Mas vamos voltar para a história que tá boa aí, a história do Evandro. Então você fazia essa linha lá sem nem ter habilitação. Isso é uma história que combina com outras histórias de outros empresários que estiveram aqui, que começa com toda a coragem e às vezes nem sempre começa um negócio fazendo do jeito que dá corretamente. Óbvio que hoje é outro tempo e aí precisa ter outros cuidados, né? Com a legislação, né? Com a mídia, inclusive. Totalmente. E com a responsabilidade da vida que a gente vai evoluindo também. Não só como empresário do transporte, mas como pessoa. E fala, pô, hoje eu não faria isso, talvez. Hoje eu não colocaria meu filho para dirigir. Jamais. verdade. Eu, na idade do meu filho, que tem 13 anos, estava por aqui. Mais cedo, você conheceu aí. O Arthur tem 13 anos, eu já dirigia na idade do Arthur. Né? Eu ia pra praia de carro, cara. Mas porque eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai sabia que eu tava lá, mas era proibido. A polícia me pegou algumas vezes dirigindo e aí entrava naquela conversa, tal, multa, isso e aquilo, mas passava. Hoje em dia dá cana. Eu não deixo meu filho dirigir com 13 anos, só vai dirigir depois que ele tiver habilitado e pronto, acabou. Hoje a regra é essa. Por isso que é bom falar no pódio, porque lá atrás era outro tempo, né, Edu? Tempos antigos que a gente aprendeu a dirigir e pegou uma noçãozinha de dirigir com os nossos pais, que eles, na confiança, deixavam o carro ali. Eu também já dirigi várias vezes, carro do meu pai também, quando eu tinha a idade do Arthur, ou 14 anos e tal. Depois, e outra também, a gente lavava carro, vamos lavar o carro, para manobrar, para tirar o carro da garagem. A gente não queria lavar o carro, a gente queria mexer no carro. Eu tinha autorização né? para dar uma volta no quarteirão quando eu lavava o Monza 86 do meu pai, lá nos anos 90. Então ele falou, você pode lavar e se for andar é só no quarteirão. E volta. Eu andava uns 64 km com o carro e depois voltava. Pô, mas cadê você? Não, só fui dar uma volta no quarteirão, porque eu lavei o carro, entendeu? Hoje em dia não dá mais. Tá. Nem lavar carro a gente tá lavando mais. Não, Tem que ir Agora Lava vai no Lava Jato. Rápido. Naquela época também, no caso do meu pai, era mais um pouco também da necessidade, assim, porque se ele tivesse que contratar um motorista, assim, para, né, talvez ia diminuir ali um pouco a receita dele, receita o dele. resultado. Ele viu ali em mim ali, eu já estava dirigindo bem ali dentro da garagem, ali daquele curto espaço ali, não tinha dado nenhuma ralada ainda. Ele viu ali uma oportunidade de dar uma economizada e, Também. né, e dar aquela oportunidade para mim, que foi aonde que ali startou ali a paixão, né, daí de verdade ali pelo ônibus mesmo, Pelo pelo ônibus. transporte. E a Você vê, o confiança motorista também, amigo nosso, os motoristas que são nossos amigos, seguidores aqui, inscritos no canal,
Era uma criança dirigindo o ônibus na garagem, manobrando, tá, uma garagem pequena, pelo que ele falou, não deu nem uma ralada. Vocês que estão ralando ponteira todo dia aí, do que tem que fazer? Como é que faz? Pelo amor de Deus, né, cara? Pô, vamos se atualizar aí, tem que ser mais prudente aí na Será direção. que vai ter que pôr câmera em todos os ônibus? Pra ver o que os caras A estão fazendo. câmera de ré? É, câmera Apesar que de... ele vai ficando mais, É. ele vai ficando preguiçoso. Eu, Câmera se não de tiver ré. câmera de ré, agora eu Não eu sabe esqueci como é que manobrar estaciona. Sabe manobra mais não. manobrar? Perdeu a noção. Ué, porque assim, não é que a gente perde a noção, a gente se acostuma com as coisas boas, né? Já falamos várias vezes isso. Você se acostuma com coisa boa, porque tem a câmera, tem aquela faixinha vermelha que já te ajuda já. E tem Então, um você não- botãozinho que o carro estaciona E sozinho tem, também. tem o Parque Assiste ali que ele já faz sozinho. Então, assim, É a bom tecnologia. demais. Acostumou, É bom acostumou demais. coisa tá boa. pegada. Ó, o carro que estaciona sozinho é bom pra cacete, cara. Ah, É eu bom também. demais. Você aperta lá o botão, ele vai, faz, e a gente não dá nem uma rola. Só que a gente desaprende, né? É, porque ó, Não é- o carro estaciona sozinho, o carro já não volta na Na rampa, subida, porque já, entendeu? Tem um botão. auto-road. É, entendeu? É auto-road que chama? Pra passar, Eu acho que é. É, Tô pra hoje. passar quando você tira a carta, quando a gente tirou o CNH aqui, tinha rampa, né? Você fazia teste de rampa, pra sair na Uhum. rampa. Motorista de ônibus, pra sair na Não rampa come também tem que faixa ser o bom. carro Não também? o carro agora não come faixa, não deixa voltar na subida e estaciona sozinho. Que maravilha. Foi até É muito fácil agora, né? fácil demais. Foi até bom você falar que quando eu fui tirar minha carta com 21, né? Ah, Mudar a AD categoria, mesmo. AD, cara, eu nem fiz aula. Eu só ia lá, só colocava digital e Ah, o Passava. cara da autoescola fala, não, você já tá dirigindo um ano desde os 16 anos. eu vai embora pra dirigi, sua casa, fiz né? só um teste só. Vai embora pra sua Eu fiz casa. um teste, fiz uma aula na primeira aula e fiz uma na última, pra quando ter o teste, eu já ter a noção ali da altura da embreagem ali e não, mas foi só, o resto foi só Você registrando. tem ônibus, você quer o cara você fazer aula o cara por já quê? tem ônibus já, pô. É tipo, quando eu fui tirar minha primeira habilitação, fiz 18, minha habilitação, fiz aniversário, tipo, hoje, 3 meses depois, minha carta já estava na minha mão já. Então, são poucos dias depois que eu fiz 18. Era possível naquela época eu fazer aula com 17 anos. 17. Eu já trabalhava na empresa, tinha uma autoescola que estava dentro da empresa, facilitando o pagamento, né, da habilitação e das aulas para os funcionários, tipo, desconta direto na folha. Eu já entrei no rolê e cheguei para fazer aula de volante, que era obrigado já a fazer algumas aulas, e eu já tinha carro, então eu ia de carro, parava o carro, e a instrutora falou assim, vamos tirar seus vícios, porque pelo jeito eu já vi que você já chegou dirigindo, já não pode. Mesma coisa do cara que quer namorar, mas já é casado, né? Pô, É, pois não é, pode, não, aí não dá. também não exagera. Aí né? não, aí Mas lascou. você sabe que a gente conta isso, parece que é umas coisas. Não é legal. Isso é completamente ilegal hoje, mas acontecia. Antigamente acontecia, né? Já foi. O carro não tinha nem cinto de segurança, pô. Que cinto de segurança? Tinha, mas estava guardado embaixo do banco. A gente tava conversando ali antes de começar com os caras e tal. E eu lembro quando eu ia para os rolês à noite, assim, com os amigos, já eram os caras, os fiscal de ônibus. Juntava 3, 4 fiscal de ônibus no carro. E eu tinha o pé pesado, eu tinha um Escort 93, não era o sapão, era 1.6 a álcool, 93. E eu andava em alta velocidade. E quando vinha do rolê em alta velocidade, os caras falaram, eu vou morrer, mas eu vou morrer amarrado. Eles enfiavam a mão embaixo do banco do Escort para arrancar o cinto e se amarrar, porque achava que eu ia capotar. Duas pontas ainda, né? Não posso não. Eu vou contar, porque eu fazia mesmo, eu pegava o corredor do trólebus lá nos anos 90 e andava em alta velocidade. Então, na época que não tinha câmera, não tinha essa fiscalização toda aí Não tinha por nem imagem, responsabilidade, era um não monte tinha de responsabilidade. responsável. Era, tipo, tudo me Virou. permitido, mas nada, mas tem coisa que não me convém. Mas aí a gente testa, vai fazendo. Assim, eu tive um Monzão também, que hoje não dá mais. Mas na Anchieta, na época que eu tive meu Monza, eu arrebentava na Anchieta. Você é louco. Hoje, se eu andar metade da velocidade que eu andava com aquele Monza na Anchieta, num trecho de 10 km é 4, 5 multas. multa. Não dá mais, né? Não dá. Eram outros tempos. Mas vamos continuar então com a história do Evandro, que eu quero saber a linha do tempo aí, porque se a Parou gente lá for na falar garagem, das presepadas que a gente Não, fez, é no outro podcast, é mais outro jovem podcast. aí, a gente vai longe aqui. Mas vamos lá, fez a linha e tal, ainda jovem, e depois falou, bom, tô habilitado. Tá, tirou a habilitação, tá habilitado, e tinha quantos ônibus lá nessa época, mais ou menos? Acho que nessa época aí a gente já tava já com uns 8, 10 ônibus ali, né? Então,
eu fazia aquela tripla, sabe, 5 funções. Eu dirigia de manhã e de tarde, fazendo aquela linha ali do fretado. E de manhã, durante o dia, né, eu lavava o ônibus, ajudava na lavagem, abastecia, né, porque nessa época eu já estava começando já essa questão de insalubridade, que só, né, naquela época a gente abastecia para um outro funcionário não precisava abastecer, então eu pegava pelo telefone, comprava a peça, já pegava a motinha, já ia na outra cidade ali em Campinas buscar as peças, então fazia, né, todo esse processo. Manutenção também, o que você arruma nos carros aí também? Que você já mexeu também ali. Rapaz, ó, Mete chave? Né? Mete chave, acho que sim. o Senai me ajudou, eu fiz 2 anos é? de Senai ali, na solda ali, eu me garanti ali, porque às vezes aqueles 371 urbano, o assoalho era de madeira, cara, então aquilo lá apodrecia, então para trocar, quando a gente arrancava aquele assoalho, às vezes estava podre ali, as travessas, então a gente comprava ali, eu soldava. Porque lavava ali por dentro, apodrecia tudo. Apodrecia tudo. Até hoje tem ônibus. Com assoalho de ônibus, madeira né? ainda? Tem ônibus madeira ainda tem. Ele reforma. tem Urbano. um vinil, é tipo um vinil em cima, mas por baixo no urbano tem alguns assoalhos de madeira ainda. Acho que a maioria é, se eu não me engano, a maioria é. Eu não sei se os últimos estão saindo, porque eu também não sei de tudo de ônibus. Os caras acham que a gente tá no podcast que a gente conhece 100%. A gente conhece de gestão de dados, tal, como a gente fala aqui. Mas eu não sou da busologia também, então eu não conheço tudo. Mas tem muito assoalho de madeira podre, porque acaba tendo que lavar. Mas se lavar todo dia o assoalho de madeira, vai apodrecer. Mas E ó, aí tem que aí é até bom que o Alex comentou isso. Você que tá inscrito no canal aí, Podbus 64, né? Que você sabe como que é o assoalho hoje do ônibus, comenta aí no vídeo, coloca aí, eu sou busólogo, ou então eu trabalho aqui na funilaria de tal empresa, tapeçaria, ou eu trabalho numa empresa especializada aqui de assoalho. Não é mais de madeira, é desse material. Agora coloca aí no comentário, porque vai ajudar as pessoas a saber como que é hoje. Porque nessa época era madeira mesmo, tinha cupim, então tinha que barata, tinha que detetizar, desinsetizar os veículos. Tem, né? Ainda tem, porque por conta do estofado ali. Mas aí, conta aí, na solda você se garante, então não mete a chave, mas solda. Soldar. Ali eu soldava, né? Nessa época a gente já tinha um mecânico lá que ele já auxiliava, então eu ficava ali olhando, ajudava ele ali a apertar. Então, aprender também. Para aprender um pouco ali também, então o básico ali, mas nunca me arrisquei assim Uma montagem. numa montagem ali de fazer um freio, assim, nunca me arrisquei. Foi ali que eu comecei a aprender um pouco sobre as peças, porque a gente para poder comprar, você tem que ali pelo menos entender ali o básico, então Para não ser enganado. Para não ser enganado, né? Saber quando a peça ali também tá ruim, porque às vezes o cara quer dar um chapéu. Quer dar um chapéu, quer trocar uma peça ali que tá praticamente boa ali, então eu já sabia, já tinha essa noção aí quando a peça tava boa ou não, ou quando a peça realmente precisava ser trocada. Cara, boa prática das grandes empresas de transporte, mesmo com manutenções hoje modernas e tal. Vai trocar a peça, devolve a peça e a liderança vai analisar o estado dessa peça. Então não é assim, vida útil, troca e joga fora como era antes. Sim. Né? Isso não é uma prática de agora, já é uma prática de grandes empresas de muito tempo. Não se troca a peça no ônibus igual troca a peça na concessionária. Tira a peça que está quase nova, joga fora e põe uma nova ali. Não tem gestão com um trocador de peça no ônibus. Então, você está na garagem de ônibus, vai trocar a peça, essa peça precisa ser devolvida, coloca-se numa área ali do almoxerifado para a liderança de manutenção avaliar a quilometragem, a vida útil, durabilidade dessa peça, né? Até para se fazer gestão de componentes, como é chamado aí no nosso setor. Então, não adianta virar trocador de peça no ônibus, não vai prosperar, o custo vai ficar alto, vai gastar demais e a conta não vai fechar. Principalmente para quem é empresário, né, Edu? E assim, eu costumo dizer, isso aí é uma frase antiga dos meus carros mesmo, que eu mantenho nos meus carros. Não chega nem perto do custo de um ônibus. Trocador de peça não é mecânico. Porque o mecânico, ele vai lá, vai analisar e, não, isso aqui, o mecânico garante que pode rodar ainda mais um pouquinho, né, mais alguns km. Esse é o mecânico. Tem um vidro bom, que já dá o diagnóstico mecânico. Hoje tem o scanner, o cara passa ali, diferente. Mas trocador de peça não é mecânico. Hoje tá fácil, vai. O scanner resolve metade dos problemas. É mecatrônica agora, é mais mecatrônica. Nos carros mais modernos, né? Nos carros mais antigos tem que ter... Os caras têm que conhecer bem.
E aí, conta mais aí. E depois chegou a frota, a quantos carros no máximo lá? Eu saí da empresa, né? Eu fiquei um hiato aí, um tempo longe da empresa. Eu saí em 2018 ali, acho que já tava com uns 13 ônibus ali. Eu saí, fui, né? Não vem ao caso agora. Eu saí ali da empresa em 2018, fui trabalhar, fui, né, abrir o meu próprio negócio e ficou o meu pai e o meu irmão. Por fim, meu irmão também saiu, que não vem ao caso também. E eu voltei, né? Eu voltei para ajudar meu pai já estava com 77 anos. Quando eu voltei, a empresa já estava ali já com seus 20 carros, né? O mesmo Legal. que tem hoje. E ali foi que o filho chora e a mãe não vê ali quando eu pulei para dentro da empresa ali para gerir. Falou, agora é minha, eu vou ajudar o velho, Eu vou ajudar fazer a coisa acontecer. Exatamente. Ali eu pude ter uma visão mais ampla de como se gere um negócio, assim, a fundo, a questão dos números. Por isso que eu falo que vocês estão ajudando eu, assim, de uma forma espetacular, porque eu tropecei muito ali na gestão, ali, né? Porque empresa pequena, você tem que ser o gestor, você tem que fazer o comercial, você tem que fazer a compra de peça, você tem que fazer Faz tudo. de tudo ali um pouco, cara. Então, confesso que não está sendo fácil, né? Mas os seus conhecimentos aí que vocês estão passando para mim aí estão ajudando muito. Que bom, e a gente espera que esse nosso conteúdo, né, possa contribuir de fato, cara. A gente torce muito pela coragem, pela determinação dos empresários de transporte, independente do tamanho, do pequeno que tem um carro, do médio, do grande, do gigante. O nosso propósito aqui, a gente não é... Eu costumo até dizer que eu nem gosto de ser chamado de especialista, porque nem acho que sou. Quando o cara fala que é especialista, parece que ele não quer nem aprender mais. E eu vou ser um eterno aluno do transporte, aprendendo com experiências, né? Tanto no trabalho de consultoria, de mentoria, de instrução. Você vem aqui hoje e compartilha essa história, né? Que não é uma história simples, né? É uma história de uma empresa familiar. As grandes empresas de transporte do Brasil são empresas familiares, né? Além da parte da responsabilidade e da parte técnica, tem um amor pelo negócio também, é uma história que tem ali, e a gente vai fazer o possível para entregar mais do nosso conhecimento, mais do que a gente já entregou, e a gente vai torcer por ti e vai te apoiar, independente de qualquer coisa, para que você consiga se organizar melhor cada vez mais e consiga transformar esses carros numa frota maior ainda e consiga prosperar. O nosso propósito vai ser sempre esse aqui. Óbvio que a gente, apesar de estar aqui na internet, às vezes conversando umas besteiras, às vezes descontraindo e tal, mas a gente tem muito propósito com o transporte, com os empresários e com os profissionais do ônibus. Então a gente vai estar sempre por aqui. E aí eu vou aproveitar também e vou pegar até uma frase que o Alex utiliza bastante, que a gente vai, né? E entrega nos cursos, entrega nas mentorias, né? Em todo o nosso portfólio aí que vai crescer agora em 2025 em cursos, em entrega, palestra, liderança, tudo isso aí que a gente vem montando, a gente faz em parceria. Então a gente absorve conhecimento e agrega na nossa vida profissional. E na pessoal também, porque as histórias que a gente ouve aqui com os convidados, né, Evandro? A gente aprende também, cara, porque assim, é um negócio de família, começou com o sonho do seu pai, vendeu a casa, comprou um ônibus, a empresa está do tamanho que está hoje e vai crescer muito mais, com certeza, mas assim, aonde eu quero chegar com esse ponto aqui? A gente vai entregar tudo, sempre. O Alex fala, pô, a gente vai pegar o que a gente sabe e vai analisar seu negócio e a gente vai entregar tudo, todo o nosso conhecimento. Então é o conhecimento de vida nosso, porque a gente passou em um monte de empresa, a nossa trajetória profissional está dentro de uma garagem desde sempre. Então Piolho de garagem. Piolho de garagem. A gente é piolho de garagem. Piolho de garagem. Então a gente vai entregar. Então é legal, cara, que quando a gente fala com os empresários, Ivan, a gente fala e a gente pontua assim, cara, né, Alex? Hoje a gente tem a liberdade de falar com os empresários, clientes nossos, diretores, né, e tal. E sugerir caminhos profissionais, sugerir caminhos. Então, assim, ó, vai por esse caminho, vai por esse, a gente indica. E assim, pode ser até chulo falar, mas a gente dá palpite, a gente ganha para dar palpite. Mas não é aquele palpite de jogo do bicho. Aleatório. Não é aquele palpite sem embasamento, sem nada.
A gente já vê. Então, assim, a gente vê que está acontecendo legal na sua empresa, a gente sabe que é um caminho legal. Então, a gente... E outra, estudos técnicos também, né? A gente entra na empresa, conhece a saúde financeira, conhece os números, né? Pega a operação, pega toda a manutenção e administrativo e a gente usa isso. É isso aí. A gente vai estar à disposição. Você é um cara que já esteve aqui com a gente nos cursos e tal. Eu acredito. Hoje você está tocando sozinho o negócio, como que é? Hoje estou tocando sozinho, Alex, o Edu. Até citando meu pai, né, novamente, ele, assim como ele saiu, né, do motorista e virou empresário, vários amigos dele também tiveram esse rumo. Ele tinha um conhecimento, assim, vários amigos empresários. E eu já não tenho essa rede de apoio, assim, para falar. Para você falar assim, Evandro, não faz isso que ali na frente você vai cair, você vai tomar um tombo ali. Então, assim, geralmente os empresários, assim, né, não conheço... Se ajudam. Não, eu pelo menos, assim, não conheço bem poucos. Conheço ali o pessoal ali conheci ali o Leandro da Rosolém ali, conheço ali o da cidade, o Nilson Tur de Elias Fausto, que me ajuda também um pouco, assim, dando alguns conselhos. Assim, mas a minha rede de contato com outros empresários, assim, que poderiam me falar, assim, falando, não, Evandro, não faz isso. Compartilhar a experiência, eu já fiz isso no passado, se você fizer isso, vai... Então seria interessante, né? Seria bem bacana, assim, né? Aumentar, assim, essa rede, para mim poder ter um caminho mais direcionado. Mas o curso seu aqui, Alex, já tá... Que bom. Já tá me tirando essa visão turva, assim, que eu tô tendo, assim, do negócio e tá deixando uma visão bem mais clara. Legal. Que bom, se conectou com vários profissionais aqui, acabou essa falta qualidade. De conexão. Acabou. Eu acho que tem muito profissional que estava aqui nessa última turma que você fez o curso. E conta com a gente também, né? Eu acho que tem muita experiência para trocar. A gente viveu e vive muitas experiências hoje no transporte. Óbvio que, né, o tempo acaba sendo difícil aqui para a gente, que é consultoria, é mentoria, o podcast grava uma vez por semana, às vezes grava 2, 3, tal, mas estamos em garagem direto, né? Cada vez mais, né, Du? Sim. A agenda tá até complicada, tem podcast que o Edu anda gravando aí sozinho, porque eu estou fora. Ele também tem hora que tá fora. Levamos o Podbus 64 para dentro do ônibus em movimento no dia dos motoristas, último dia dos motoristas. Foi uma experiência incrível que a gente teve com a Next Mobilidade. Mandar um grande abraço pro pessoal de lá. E Evandro, conta com a gente, conta com o Grupo Operação de Elite, você tá lá dentro já. Legal. Eu acho que que tem o Evandro muitos comentou, profissionais aí. porque aí ele falou desse network, né, dessa falta, que foi até... a gente estava em curso, e o Evandro colocou lá no grupo que deu um problema no itinerário, não foi? Que você colocou lá na parte elétrica. Aí foi. Os caras, na hora eu achei bom, bacana esse network, porque o Evandro colocou no grupo, aí eu fui um dos primeiros a ver e falei, galera, e a gente tava aqui num curso. Eu não lembro. Porque E aí eu falei assim, pô, se alguém conseguir ajudar lá, porque como a gente tá em curso, tá fazendo as coisas aqui, aí os caras começaram a fazer pergunta lá no grupo, lá, ver o que é isso no itinerário, que modelo que é e tal, depois ajudaram ele, aí desenrolou. Esse é o network legal, Deu entendeu? certo ali pelo WhatsApp ali, eu não sabia que você estava em curso, eu mandei ali a mensagem. Não, mas... Já teve um cara que já respondeu ali prontamente o que ele falou ali, eu fui fazendo ali. O grupo serve pra isso aí mesmo. O grupo ali me ajudou ali a resolver o problema do itinerário, um problema simples ali de transferir as rotas ali pro itinerário, né, que tava tendo algum probleminha ali, ele ajudou prontamente ali, cara, pelo WhatsApp ali, já me tirou uma dor de cabeça de pelo menos ali umas 4, 5 horas que eu tava ali me batendo ali para resolver. Que bom, cara, e você vê, por mais que a gente já tenha muita experiência e tal, e a gente tá em várias empresas, você é dono dos ônibus lá, mas é difícil saber tudo, né? A gente precisa cada vez mais ampliar esse network, essa rede de ajuda que a gente tem. Um ecossistema. Lá no curso Operação de Elite, né? Como o Edu falou, é um ecossistema de ajuda ali. Ali vai ter vaga, vai ter currículo, vai ter conteúdo. E se alguém colocar alguma dúvida ou algum pedido de ajuda ali de uma parte técnica de ônibus, graças a Deus o grupo já se ajuda, você vê. Eu nem lembro, eu não vi provavelmente. Eu não consigo ver tudo, o Edu tá mais ligado. Essa humildade e reconhecer que tá precisando de ajuda. É isso aí, cara. Existe no nosso setor, o brother ali falou muito bem, o Bis, que ainda existe muita arrogância no nosso setor. O cara acha que sabe de tudo e tal. E você é um empresário jovem que está carregando uma história aí com a Unimor, com a empresa que veio, que seu pai construiu.
E o curso, o nosso grupo Operação de Elite vai estar sempre à disposição. Eu tenho certeza que quando você sentir qualquer insegurança, fala, puxa, como é que eu faço isso daqui? Lança lá no grupo. E eu tenho certeza que se alguém não ajudar lá, o Edu tá sempre ligado, eu não consigo ver tudo por conta do que eu fico arrumando outros problemas aqui, né, Edu, pela Bus 64. Problema bom para nós resolver. Problema bom, trabalhos, grandes trabalhos. Mas eu tenho certeza que se o grupo não conseguir resolver, a gente vai atrás, a gente tem conexão, a gente tem network para isso, para conseguir respostas ou pelo menos experiências de que alguém já tenha vivido. Se for um problema novo que ninguém nunca passou, eu tenho certeza que tem muito curioso no nosso grupo Operação de Elite, Os caras vão que tentar. vai se empenhar em estudar para buscar uma solução. E o caminho é o grupo, cara. O grupo tá lá. Tem cara lá que tá doido para ouvir um problema para buscar a solução ou para ajudar também. Sim. Então, conta com a gente sempre, conta com o Grupo Operação de Elite e vamos seguir. Espero que todos esses problemas sejam resolvidos ao longo. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz nessa jornada que a gente está, nessa viagem que a gente fala aqui. E a gente vai seguir sempre evoluindo e se ajudando com esse propósito no coração de a gente ama o que a gente faz. E quando a pessoa vem para cá e entra na nossa frequência, como eu falo aqui, que é esse batimento cardíaco, esse amor que a gente tem, essa vontade de, pô, vamos todo mundo se ajudar aqui, ninguém aqui tá para falar mal da empresa do outro, não. Então, tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, tem que compartilhar, falar, os caras é do bem, mano, a gente não tá mostrando aqui ônibus quebrado, nem pegando fogo, nem acidentes horríveis, a gente quer mostrar experiências e ajudar nessas experiências também com o nosso conteúdo. Então conta sempre com a gente. Diz agora como é que tá a rotina lá hoje na Unimor lá. É difícil, eu sei que é difícil. Dificílimo, Alex. Eu chego, né, na empresa lá umas 7 horas da manhã, só tenho hora para chegar só, não tenho hora para sair. Às vezes quando sai cedo, sai umas 6 horas da noite, 7 da noite ali. Então ali fica na correria ali, porque como eu disse, né, a gente tem que ser comercial, tem que ser tudo ali. Então, por mais que o dia tenha ali 24 horas, acho que se tivesse 36 ainda me faltaria um pouco de tempo ainda. Talvez pela falta um pouco de inexperiência, assim, um probleminha ali que a gente poderia resolver mais rápido. Às vezes a gente leva um pouquinho mais de tempo, mas essa rede, né, de conexão, de conhecimento que a gente está fazendo está me ajudando muito. Mas é uma correria. A gente se depara com algumas situações que, estando lá dentro da empresa, assim, na gestão, se torna um pouquinho mais complexa, né? A parte comercial, a parte, né, mais técnica ali de números ali, que eu não tinha tanto contato antigamente. Antigamente eu só comprava. Eu ligava para o fulano, para 2, 3 lojas, a peça mais barata, eu fechava e ia buscar. Mas estando ali dentro ali é muito mais complexo e está sendo um desafio ali que eu tô gostando. Sinceramente, tô perdendo cabelo, perdendo noite de sono. Vai perder tudo, Vai hein, perder Edu? mais, vai Tô perder quase, mais. tô quase perdendo a mulher. Tá mulher- brava comigo. A mulher tá- não pode perder. não, a mulher segura. Aproveita que falou dela, fala pra ela ali, essa ó, câmera deixa aqui, ó. um beijo, dá uma declaração bonita, vai. Letícia, ó, um beijo pra você. Tá me aguentando aí nessa fase aí complicada. Que ó, você me ajudou muito. Ela tá sendo ali uma base ali, porque às vezes não é todo dia que a gente chega com bom humor, porque, né, você chega ali com alguns problemas ali, você acaba ali não chegando com um sorriso no rosto. Não deveria acontecer, né? A gente deveria deixar os problemas ali na grade, mas às vezes a gente acaba levando ali e ela tá aguentando tudo ali firme ali. Ela tá sendo uma parceira essencial nessa caminhada também. Vai Ela e minha passar, filha. vai passar. Vai passar, a gente aqui tem também, né? Vou mandar um beijo pra minha esposa que eu amo demais. Manda um beijo pra sua, você fala que eu te amo, que é assim que a gente faz. A gente tá aqui Sempre. até essa hora, né, buscando nosso propósito profissional aqui, mas a família tem um valor que é imensurável dentro da nossa vida também. Se quem tá com a gente, nossas esposas, nossa família, não apoiar o que a gente tá fazendo, velho, não tem como isso aqui Não tem dar certo. sentido. Não faz sentido nenhum, eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu tinha vergonha de falar na câmera e no microfone. Minha esposa foi uma grande incentivadora disso aqui e hoje ela se orgulha disso, né? E eu vou parar de falar, manda um beijo, eu te amo, passou ali, que a minha já tá sabendo. Eu vou parar de falar para não começar como que é, Edu. Não chora, não. É isso aí.
Letícia, ó, novamente um beijo aí, eu te amo. Obrigado por aguentar aí essas loucuras aí, né? Ela embarcou junto comigo nessa loucura aí também, tá me apoiando, me suportando, me apresentando aí umas pessoas que também estão ajudando a gente aí, conhece a nossa história aí de vida, tudo que a gente passou, né? Como a gente começou e como a gente vai terminar, a gente não sabe, só quem sabe é Deus, mas eu vou estar aqui, né? Firme e forte, fazendo de tudo o possível e o impossível aqui, e tenho certeza que eu vou elevar o nome dessa empresa aí lá em cima. Amém. Que Deus abençoe seu relacionamento com a Letícia. Deus abençoe demais que vocês tenham força para superar todos os obstáculos que vão aparecer aí nesse itinerário desse relacionamento, né? Dessa vida, dessa família. Né? Que Deus abençoe a Unimor, você lá com esse, né? Com esse seu propósito de continuar essa história que seu pai iniciou. Conta com a gente sempre por aqui. Du, deixa seu salve final aí, que a gente deu uma meia viagem a mais aí, estamos com o tempo estourado. Salve final. Vou agradecer primeiramente a Deus que permite que tudo aconteça, né? Evandro por participar aqui e deixar uma mensagem de apoio para você, que é assim, cara, você tá agora assumindo um legado que o seu pai vislumbrou lá atrás quando ele tirava a placa do terreno, que ele visualizou esse negócio. Hoje, você que está tomando a frente desse negócio de família, eu tenho certeza, pelo pouco que a gente conversou aqui, só no podcast aqui, mas o que a gente já conversa já, desde os primeiros cursos, desde os primeiros contatos que a gente teve lá, que você vai tocar muito bem isso aí, e lá na frente, a gente vai conversar sobre esse dia de hoje, que você vai falar, pô, que vai ser tudo melhor. Então, assim, consistência e constância, você mantém e vai, porque você mantendo a consistência e aprendendo e tá gostando, então os caminhos vão abrir. Ô, Du, mas fala aí, galera da região lá de Montemor, Campinas, se precisar de um fretamento, eventual turismo, eu não sei se é contínuo, a empresa está precisando transportar os funcionários, faz um teste lá com a Unimor, não é isso? Como é que faz? Entra em contato com o Evandro lá da Unimor, tá ali na região de Campinas, ali, vai precisar, ele tá fazendo comercial, conversa com ele, ó, vai ter o contato dele aqui na descrição do vídeo, você tá precisando aí de um transporte eventual ou um fretamento contínuo, fala com ele, eles vão atender você muito bem lá, eles estão com um negócio aí para fazer bons negócios. Nos bastidores aqui a gente conversou já alguma coisa de parte comercial e falou, pô, não tem experiência. Não tem experiência, não, tem muita experiência, porque o pai dele começou, é um negócio próspero, vai atender vocês muito bem. Ele não tem experiência, que ele falou para mim, na parte comercial, mas ele vai desenrolar. Daqui a pouco ele vai estar com um monte de cliente aí. E assim, deixar meu salve final aqui. Tamo junto e misturado sempre. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Você que é cliente da Unimor, você que é passageiro da Unimor, coloca aqui na descrição. Pô, viu o Evandro lá, legal, tal, bacana. Eu indico o serviço, vamos indicar. A Bus 64 indica o serviço da Unimor. Já fizemos conexões aqui. Vale Viação, um abraço pro William, Gilmar, que foram lá visitar eles, se encontraram aqui no curso, foram lá, já deram umas dicas boas. Já fez todos os cursos aqui. Vai ter mais ainda para fazer. Depois a gente vai conversar sobre isso. E aí, os caras já conectaram, foram visitar lá. Visita essas visitas boas, né? Os caras trocam experiência. A gente não consegue visitar todo mundo, não dá, né? Tinha que ter uma semana com 50 dias pra nós conseguir tomar café em todos os lugares aí, mas não dá. Nós estamos devendo uma pra você também, que eu já entendi a cara que você fez. Estamos devendo uma visita pra você também, vamos também, mas... Não é. A Bus 64 vai chegar lá na Unimor, em breve a gente vai passar lá pra conhecer a estrutura lá, a sua operação, né? Tomar um café, que é de praxe. Então você que é da região de Montemor, né? Procura aqui na descrição vai ter o contato lá da Unimor, se está pensando num fretamento para garantir segurança, conforto, pontualidade aí dos seus profissionais. Campinas e Hortolândia, que tá cheio de empresa aí, ó. A Unimor aí esperando vocês. Geral, exatamente. Evandro tá aqui, um jovem empresário, né? Tá aí lutando, né, para prosperar e para garantir que esse legado seja continuado. Evandro, obrigado demais pela presença. Deixa seu salve final aí, um abraço para quem você quiser, que a gente vai fechar a nossa porta para ir para a próxima viagem, né? Perfeito. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, que tem aí iluminado e guiado meus caminhos. Agradecer aí o pessoal do Podbus aí 64, né, que está dando um excelente suporte. Conheci aqui o Gilmar e o William, que foram lá. O pessoal adorou ali,
viram ali um conhecimento diferente, um conhecimento vasto dele. Agradecer também toda a minha família que me dá o suporte aí, quem está do meu lado, né? E mandar um abraço para os nossos clientes lá também de Montemor, Hortolândia, que eles têm elogiado bastante o nosso trabalho, o nosso diferencial, que é o nosso atendimento, né? Além da pontualidade, o conforto, a segurança, tudo. E, mais uma vez, agradecer vocês aí pela oportunidade de estar vindo aqui, primeira vez, né? Tá sendo até... Ainda bem que a minha orelha aqui tá desse lado aqui, porque ela tá esquentando, tá vermelha aqui. A timidez aqui, ela é assim, ela é um pouco aflorada, a timidez aqui. Mas né? você Até desenrolou, hein? Desenrolou. Foi bem? Foi bem, bom pô. demais, Tranquilo. bom demais, cara. Não, bacana. Sabe por quê? Aqui é sempre muito bom demais, que eu acho assim, quando fala tá gravando, tem microfone, câmera, iluminação e tal, tem uns caras que passam até uma maquiagem aqui, eu não queria falar. Agora parei de pintar a barba. Mas assim, isso aqui é de verdade, cara. E aí não tem como a gente esquece. Você lembrou agora que tá gravando, mas grande foi parte agora da mesmo, conversa a gente acaba esquecendo sente em porque é de casa verdade. Né? Isso aqui não tem roteiro, isso aqui não é uma entrevista. Gente, podcast não é entrevista, a gente não é jornalista, a gente é os caras do busão que tá aqui trocando ideia. Tá? E a gente grava aqui para que possa servir como experiência para outros. Pergunta de curioso. Sempre. Exatamente. Agora a gente tem que fechar a porta, que Deus abençoe demais. Amém. A sua jornada lá na Unimor, que você prospere, conte com a gente sempre, de verdade. Deus abençoe muito sua jornada, que a Unimor prospere. A gente vai estar por aqui torcendo por você. Vamos passar lá para tomar um café também. Mas agora a gente tem que fechar a porta, soltar o mané, que vai para o próximo episódio. Mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vamos pro próximo, deixa o tchau lá. Valeu! Palmas!